em relação a outros países desenvolvidos, aos países desenvolvidos, e podemos considerar também que está atrasado uns 50, 100 anos se nós compararmos com estados maiores como São Paulo, por exemplo. Logística foi o tema escolhido para o primeiro ES Brasil Debate de 2017. A série que desde 2009 reúne especialistas para discutir assuntos que impactam de forma significativa na dinâmica da economia e na política do Espírito Santo. As demandas que tomaram conta do cenário capixaba nos últimos 30 anos, novas formas de gestão e os caminhos que precisam ser adotados para tornar o Estado competitivo no Brasil e no mundo foram questões levantadas durante o evento. Em sua 17ª edição, o ES Brasil Debate trouxe nova dinâmica, desta vez marcada por intensa participação do público, formado por empresários e estudantes do segmento logístico. Pouco antes do início, nosso time de especialistas destacou a importância do evento. Extremamente importante, eu tenho mais é que parabenizar a qualquer ator que promova um debate público, onde, com certeza, terão mentes brilhantes que vão estar nos assistindo e contribuindo para que a gente chegue a soluções sólidas e execuíveis. O Espírito Santo pode muito mais do que está aí. Temos que parar com esse negócio de Rio, São Paulo, Sul. O Espírito Santo é importante, o capixaba tem que ser mais barrista. E esse debate vai fazer com que a gente comece mais uma vez e não podemos parar. Aí eu peço e parabenizo pelo momento que isso seja impulsionado. O Transcar está junto, a nossa entidade vai estar junto e que depender de nós vamos estar juntos. Então é um momento que eu parabenizo, né, pelo esse evento, me coloco à disposição para estar participando e contribuindo no que a gente tiver condições para que esse debate não fique só hoje. Nós temos que parar de fazer um momento. Temos que pensar o futuro. O debate de hoje reúne atores que atuam nesse setor privado, academia, setor público, profissionais que discutem o tema aqui no Estado e uma plateia de estudantes, né, de profissionais também, que é uma oportunidade da gente nivelar informações entre todos esses atores, fazer uma reflexão conjunta sobre os nossos desafios, pontuar aqueles pontos e aqueles gargalos mais importantes que precisam estar presentes na nossa agenda, seja a agenda do setor público, seja a agenda do setor privado. Esse evento é uma oportunidade em que as pessoas possam discutir melhorias desse processo que é tão esperado para o desenvolvimento do Espírito Santo, né, para que possam ser angariados novos negócios, para que possamos poder exportar mais aquilo que é produzido aqui. Então, esse é o momento adequado para essa discussão, trazer novas oportunidades, né, trazer novo desenvolvimento e podermos ter aí uma condição mais favorável de fazer com que a economia do Estado seja alavancada. É importante ter esse diagnóstico, saber o que está acontecendo, mas que a gente possa também motivar o poder público, motivar aqueles que têm a tomada de decisão, das normas, das leis, dos regulamentos, para que seja algo em que possa ser fomentado um crescimento, né? Que possa facilitar o crescimento e fomentar o investimento. É isso que a gente precisa. E os debates contribuem bastante para isso. O diretor executivo da Next Editorial e editor executivo da revista ES Brasil, Mário Fernando Souza, destacou que essa é a terceira vez que o tema logística é abordado, sempre com casa cheia e público qualificado. Essa é a nossa missão. Distribuir conteúdo nas mais diversas plataformas para que elas façam transformação, sejam agentes transformadores através do conhecimento e da informação. O prefeito de Viana, Gilson Daniel, um dos apoiadores do evento, destacou as novas possibilidades no município. A cidade tem uma vocação natural logística. Desde o início do nosso governo nós temos conversado, tivemos lá na Transcar, tivemos nas diversas áreas, falando sobre a logística e falando da importância das pessoas escolherem a nossa cidade, as empresas de transporte escolherem a nossa cidade, até por estar nesse eixo das BRs.
Então, essa vocação natural, e por ser uma vocação natural, nós fizemos todos os esforços para poder transformar a cidade realmente na capital da logística. É basicamente uma apresentação bastante rápida, mas bem objetiva, mostrando que a cidade de Viana é uma cidade que tem um potencial logístico muito grande. As pessoas que querem movimentar carga no Espírito Santo têm que pensar e analisar a cidade, porque a cidade realmente vive um momento novo. Como eu disse, nós temos muita área, vamos aprovar agora um grande loteamento empresarial de 2 milhões de metros quadrados. Então, se alguém pensar em carga, pensar em logística, tem que pensar na cidade de Viana. Quais as melhorias logísticas ocorridas nos últimos 30 anos? Foi o questionamento inicial do debate. Se considerarmos as melhorias no setor privado, eu devo dizer que nós temos um conjunto de grandes empresas aqui no Espírito Santo que estão bastante consolidadas em termos de infraestrutura própria e de logística própria. Nós temos as empresas como Samarco, Fibria, a própria Petrobras, né, que hoje também está instalada aqui, Vale do Rio Doce, ArcelorMittal. Todas essas empresas têm a sua infraestrutura própria e a sua logística bastante consolidada. Então, o que eu posso falar é o seguinte: em termos de melhorias, no setor público, não existe problema, porque essas empresas são praticamente perfeitas e completas. E nós podemos até compará-las no cenário internacional a grandes empresas de qualquer lugar do mundo. Entretanto, se nós falarmos em melhorias do setor público, a situação é bastante diferente. Há 30 anos, nós temos demandas de todos os governos anteriores e deste para porto, aeroporto, duplicação da BR-101, da 262, um incremento nas operações da ferrovia, né? E nenhuma dessas demandas surtiu efeito. Acho que esse atraso se deveu principalmente no nosso país a uma visão equivocada, especialmente do governo central, em relação ao desafio da infraestrutura. O governo não produz PIB, quem produz PIB é o setor privado, e nós temos que contar com investimento privado para poder superar os nossos problemas de infraestrutura. Isso exige ambiente regulatório estável, isso exige financiamento factível e isso exige um esforço adequado de licitações, de concessões e a superação de uma visão ideológica atrasada de que nós temos que prover infraestrutura só com recurso público. Os principais problemas e também as possibilidades que envolvem cada um dos modais foram levantados durante o debate. A finalização da dragagem de Vitória, um processo que se arrasta desde 1998, e os avanços de projetos portuários privados foi destaque no debate. Com a dragagem, nós vamos dar um salto de qualidade na operação do Porto de Vitória, mas não vai resolver o nosso problema de trabalhar no Espírito Santo com grandes navios, com navios de rotas, os pós-Panamax, as rotas internacionais. Isso não vai ser resolvido, mas nós vamos melhorar as condições de custo e de competitividade com essa dragagem, né? Nós vamos ter aí cerca de 70% dos navios que percorrem a costa brasileira vão poder entrar aqui e vão poder operar no nosso porto. Os navios que têm que entrar com meia carga hoje, porque não tem calado suficiente para operar, vão poder entrar com carga completa e sair com carga completa. Isso significa redução de custo para se operar no nosso porto. Isso significa que as nossas empresas vão poder exportar com custos menores, nós vamos poder importar com custos menores. Significa, enfim, melhor competitividade para a nossa condição portuária. E esse é o papel, a meu ver, do Porto de Vitória.
ele vai ser sempre, e precisa ser cada vez melhor, especializar em tecnologia, mão de obra, operação, infraestrutura, para ser um ótimo porto de integração de produtos na nossa costa com outros estados brasileiros. E nós precisamos de um porto de águas profundas. Eu acho que está desenhado o nosso caminho. Nós perdemos o time lá atrás, ficamos sonhando com dinheiro público para fazer um porto público de águas profundas. Isso não aconteceu. Alguns estados brasileiros aproveitaram essa oportunidade. O Ceará aproveitou com Pecém, Pernambuco aproveitou com Suape, dinheiro público, construindo grandes portos, e nós perdemos essa oportunidade. Isso não vai acontecer mais, né? Nós não vamos ter recurso público no país sobrando para fazer grandes investimentos nessa condição. Então, nós temos que apostar em projetos privados. E eu acho que nisso nós estamos bem posicionados, né? A ampliação de Porto Céu, o porto da Imetame, que já começou, já está em obra, o futuro Porto Central, que tem integração, tem 30% do porto de Roterdã, vão ser opções muito importantes para nós e que vão ser portos de classe mundial, né, e que vão recolocar o Espírito Santo numa condição, aliás, vão colocar o Espírito Santo numa condição altamente privilegiada na costa brasileira. As melhorias do aeroporto de Vitória estão previstas para serem concluídas em setembro deste ano. A ampliação do aeroporto de Vitória, com certeza, vai trazer grandes ganhos. Mas antes, eu queria trazer para os senhores aqui alguns números que, por si, já demonstra que o aeroporto de Vitória ele é competitivo na atual situação que se encontra. Embora com uma infraestrutura totalmente defasada, com um prédio bastante antigo, ele é competitivo. Ele representa nada mais, nada menos que o 10º aeroporto de voos comerciais no Brasil. Se nós considerarmos as concessões feitas pelo governo dos aeroportos administrados pela Infraero, o aeroporto de Vitória é o 6º em termos de movimentação de passageiro. Ele integra a rede de aeroportos como um principal principal aeroporto dentro do segmento de importação. Então, nós temos já uma competitividade. Nós não estamos falando apenas da carga, nós estamos falando de outros fatores que vão fomentar o desenvolvimento e o desencadeamento que se espera para crescermos em termos de turismo, em termos de qualificação para sermos realmente um aeroporto com os requisitos internacionais para, então, sim, termos a possibilidade de termos voo direto de Vitória para a Europa ou de Vitória para a América. Por que não? O que nós estamos buscando são demandas. Hoje, o estado de Vitória tem uma demanda reprimida de passageiros e de carga, não só no processo doméstico, mas de importação e de exportação. O que precisamos é encontros como esse e fazer com que o governo federal, juntamente com a iniciativa privada, encontre meios de diminuir, sim, tempo, custo e aumentar a eficiência em todo o processo que desencadeia na logística, seja ela da carga aérea, seja ela do modal marítimo, rodoviário, etc. Nós vemos esse conjunto de infraestrutura como uma plataforma, né? E a estrutura de uma plataforma logística, ela compõe esse conjunto de equipamentos logísticos do qual o aeroporto é um elemento também importante. O aeroporto de Vitória tem uma característica diferenciada de ser um aeroporto muito bem centralizado, muito bem localizado. Isso também traz alguns desconfortos, principalmente da forma que ele opera hoje por parte da cidade. Mas o modelo encontrado, e eu acho que o ótimo é inimigo do bom, né, significa que nós estamos dando um passo gigantesco em relação ao que nós temos hoje. E eu acho que muito importante nós sabermos agora aproveitarmos toda a potencialidade dessa nova estrutura que nós vamos ter. Porque também não adianta ter infraestrutura e a gente não usar a potencialidade que ela nos oferece. Lembrando que nós temos espaços de retroárea muito boas no entorno do aeroporto, que vai na Grande Vitória toda, que podem ser conectadas com o que vai ser operado nesse aeroporto. E lembrando também que nós temos aeroportos no interior do estado, pelo menos 2 ou 3, que estão em fase de projetos e que poderão complementar
uma rede aeroportuária decente, né, e digna da importância do nosso Estado. As rodovias transportam mais de 60% de toda a carga movimentada no Brasil. Um estudo da Confederação Nacional de Transportes, CNT, aponta que os estudos operacionais poderiam ser reduzidos em 25% caso as rodovias estivessem em melhor estado de conservação. Essa malha rodoviária nossa, ela prejudica em muito o custo do frete, o custo do transporte e principalmente, né, a velocidade de distribuição das nossas mercadorias. E hoje a gente vê que continuamos sofrendo, né, um grande avanço, como o Zé Eduardo disse, na questão da privatização, mas essa privatização na duplicação, que na nossa visão já teria que estar triplicando e não duplicando, né? Eu falo, às vezes o pessoal fala, eu falo em brincadeira, mas hoje nós temos ainda estradas medievais para caminhões de 14 metros, com tecnologia embarcada de carros de Fórmula 1, né? Caminhões nossos hoje tem toda a tecnologia de qualquer automóvel, computador de bordo, conforto, né? Mas as nossas estradas ainda remetem a um traçado antigo que custa muito caro todo esse trabalho de transportar. Você tem que pensar na logística como um todo, não é simplesmente uma duplicação de uma rodovia que vai reduzir custos de transporte. É lógico que vai ajudar, vai inclusive incrementar a segurança das pessoas nas estradas, vai sim ajudar a reduzir custos, mas nós temos que pensar na logística como um todo, nós não temos que pensar apenas no transporte. O que mais que faz com que o empresário padeça nesse país? É a logística como um todo, é a mão de obra que é cara, os impostos que são escorchantes, a ajuda do poder público que se envolve com tudo, menos em ajudar o empresário, não é? São os projetos que ficam anos e anos, 30 anos, e não são executados, e quando são executados, eles são superfaturados, eles têm má qualidade, eles envolvem uma série de outros atores na sua execução, e normalmente o final é negativo. Quando acontece. Só lembrando uma coisa a todos nós que estamos aqui, quando falamos de custo, quando falamos de redução de custo, do custo alto da nossa infraestrutura, não podemos esquecer que tudo isso vai para a prateleira do supermercado e vai para casa e para o bolso de cada brasileiro. Essa ineficiência toda que vem desde o poder central até, né, vem descendo toda a cadeia, ela acaba impactando no preço daquilo que você compra num supermercado. Os Estados Unidos possuem a maior malha ferroviária do mundo. O país, com somente 15% a mais de território que o Brasil, possui 660% a mais de trilhos. A Estrada de Ferro Vitória-Minas responde por 40% da carga ferroviária do país, transporta mais de 110 milhões de toneladas por ano, mas representa menos de 5% da malha nacional. Cargas existem e, havendo infraestrutura, mais cargas vão surgir muito mais rapidamente. Lembrando que no mundo inteiro o modal rodoviário é o modal da última milha, né? E no Brasil a gente usa o rodoviário para transportar carga lá do Rio Grande do Sul para o Ceará, né? Então, assim, o ferroviário tem uma importância fundamental de conexão do país. No caso do nosso estado, faz parte da nossa história a Ferrovia Vitória-Minas. Ela é quase que uma ferrovia que transporta uma carga única, porque a prioridade dela é minério, mas ela tem uma importância muito grande na história do Espírito Santo. Ela faz parte da nossa história de industrialização, o rompimento do Espírito Santo com a monocultura do café lá atrás, o processo de industrialização do estado, teve na presença da Vitória-Minas um papel fundamental. E nós temos agora que dar um salto que nos permita viabilizar outros portos no estado, que nos permita dar condição de conectar com a malha sudeste, Rio, São Paulo, e que nos permita futuramente, com a Ferrovia 354, nos conectar de forma mais direta com o centro-oeste brasileiro. O estado negocia a construção da Ferrovia 118 e a expansão da Vitória-Minas por meio da medida 752,
que permite a renovação antecipada de concessões. Em primeiro lugar, foi uma parceria com o Rio de Janeiro, porque a Ferrovia 118 interessa aos dois estados. Os dois estados, junto com os dois projetos portuários, Açu e Porto Central, bancaram a elaboração do projeto dessa ferrovia. E nós estamos numa fase agora de entendimentos com o governo federal, e o que nós estamos trabalhando, junto com a Vale e junto ao governo federal, é para que seja considerada como contrapartida a extensão da ferrovia daqui da Grande Vitória até Presidente Kennedy, no local do futuro Porto Central, e já criando uma condição para que essa ferrovia interligue depois com o Rio e com a malha sudeste. Nós gostaríamos que diversos outros mortais estivessem numa plataforma única, né? Onde nós conseguiríamos reduzir bastante o custo da logística, como a Marta disse, porque se nós temos todos os modais próximos, se nós temos a industrialização, se nós temos o armazenamento, né, isso tudo, levando a logística, desde o armazenamento, distribuição e tudo, ficaria mais barato. O modal ferroviário, ele é um modal importante porque ele tem um custo dentro da malha do país menor. Ele é caro para ser implantado, mas desde que implantado, ele tem um custo menor, né? E favorece muito mais porque você tira diversos veículos da malha rodoviária. Mesmo que tenham discordado sobre a forma e o peso da atuação dos governos na estruturação de grandes obras e na integração dos modais, os debatedores foram unânimes em debater a necessidade de gestão mais eficientes e eficazes que possibilitem o emprego correto de recursos e do tempo para que as melhorias sejam concretizadas. PPP, gente, num país como no Brasil, é querer que as coisas continuem exatamente do mesmo jeito. Por quê? O governo não tem dinheiro. O privado também, gente, pensando bem, você vai construir um porto, como o Porto Central, por exemplo, 5 bilhões de dólares. Qual é o empresário no Brasil que tem 5 bilhões de dólares? Não tem nenhum bilhão de dólares. Quem tem essa dinheirama é governo. Mas no final, isso vai custar 15, a obra não vai sair, e se sair, vai ser uma obra toda arrebentada, toda que não vai funcionar. Então, nós temos que repensar esse modelo, né? Nós temos que procurar evoluir de forma que as coisas funcionem. Nós já estamos tendo um exemplo aí do que está acontecendo no Brasil. Todo dia você vê a mesma lição e nós não estamos aprendendo. Nós temos que reestruturar a forma da gestão pública no país e a relação do público com o privado. Não é só o público no país que tem problema. Nós estamos acompanhando aí a Lava Jato, existiu corrupção no público porque existiu empresário corrupto no privado, né? E porque existiu uma deficiência no nosso modelo de fiscalização que precisa ser também aprimorado. Eu acho que, e não sou tão pessimista nesse ponto quanto a Marta, eu acho que nós temos como estruturar, e temos estruturado no país, nós temos exemplos no país de boas concessões e boas parcerias público-privadas. E, repito, a quantidade ajuda a construir a qualidade. Não quer dizer que as primeiras vão ser as mais exitosas, mas aeroportos no Brasil que foram concessionados recentemente, o Ofrano pode falar disso, deram um exemplo de agilidade e de rapidez. Pode ser até amanhã que se descubra que teve uma propina no aeroporto e tal. Isso precisa ser combatido permanentemente. Isso é um problema da nossa sociedade, não é problema de A ou de B. Nós temos que melhorar a nossa sociedade. Esse é um esforço de cada cidadão, esteja ele no setor público, seja ele empresário, seja ele estudante. A nossa cultura é uma cultura ruim, nós precisamos melhorar a cultura do país. Esse é um esforço que todos nós temos que fazer. Durante as 2h30 do debate, diversas perguntas do público foram respondidas. Aquelas que não puderam ser mencionadas por falta de tempo foram atendidas por e-mail.